Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas, que fala que Lula perde para Bolsonaro em qualquer situação e qualquer que seja o Bolsonaro. Perde para Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e perde principalmente para o Jair Bolsonaro. Cara, eu fico imaginando, bicho, isso deve doer muito fundo no STF, né? O pessoal lá do STF, Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, que estão desde 2019 tentando jogar lama no Bolsonaro. Não, que não pode gostar do Bolsonaro. Bolsonaro é golpista, é não sei o que lá. Ele é contra a democracia, não pode gostar de Bolsonaro. E fica o pessoal da Globo e do STF falando essas besteiras e no final das contas não adianta nada, o povo está entendendo o que está acontecendo. É aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais o governo Lula afunda, quanto mais o STF bate no Bolsonaro, mais ajudam o Bolsonaro politicamente. Porque o povo quer mesmo um antissistema, quer mesmo um anti-Lula. O Lula é o sistema, né? E quanto mais o sistema bate no Bolsonaro, quanto pior o Lula vai no governo dele, mais aumenta o cacife político de Bolsonaro. Então agora você tem uma pesquisa aqui, ó. Lula perderia para Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Lula perderia ou empataria com qualquer Bolsonaro, qualquer Bolsonaro. Tem o nome Bolsonaro, já ganha do Lula. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida para Peter pela vaga no Supremo, Hermenêutica Pentadimensional e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula perde para Bolsonaro e empata tecnicamente com Michele e Tarcísio. Então a pesquisa é muito boa para o Bolsonaro, é muito ruim para o Lula, tá? Uma coisa curiosa nessa pesquisa foi feita pela Paraná Pesquisas, que vocês sabem, é a empresa de pesquisa que mais acertou nas últimas eleições, né? O Datafolha tem claramente um viés mais à esquerda. Mesmo o Datafolha identificou essa derrota do Lula, essa piora na situação do Lula e a melhora na situação do Bolsonaro, mas o Datafolha ainda dá as coisas meio embaraçadas ali, né? De novo, mesmo no Datafolha fica claro que o Bolsonaro está aumentando de popularidade, né? E isso é impressionante. Aqui, ó, os cenários que eles colocaram. Eu sinceramente, eu acho uma besteira fazer cenário de primeiro turno, porque a gente não sabe quem vão ser os candidatos ainda, né? Então aqui eles fizeram uma coisa um pouco mais honesta que a Datafolha. A Datafolha colocou só o Lula de esquerda e um monte de candidato de direita. Aí o Bolsonaro ficava atrás do Lula no primeiro turno, todo mundo ficava atrás do Lula no primeiro turno, por quê? Porque era só o Lula de esquerda e um monte de gente da direita. Então é lógico, você dividiu os votos da direita todo, né? Evidente que o pessoal da esquerda ficou com vantagem, que a única pessoa de esquerda que tinha ali era o Lula, né? Aqui no Paraná Pesquisa eles botaram o Ciro Gomes. Então já ficou melhor, já jogou o Lula mais para baixo aqui, da Bolsonaro no primeiro turno, ganhando o Lula e também... Mas, de novo, isso aqui é uma coisa que não faz muito sentido fazer simulação de primeiro turno, porque a gente ainda não sabe quem vão ser os candidatos. A gente não sabe se o Ciro vai, se o Ratinho vai. Pode ser que não tenha nenhum desses aqui, pode ser que seja só Bolsonaro, Lula e, sei lá, Simone Tebet, alguma coisa do gênero. Então, eu acho muito cedo fazer pesquisa de primeiro turno neste momento. Agora, o segundo turno já faz sentido aqui, ó. Mesmo aqui, ó. Mas aqui, Bolsonaro no primeiro turno. Com o Ciro Gomes, o Bolsonaro ganha acima da margem de erro do Lula, tá? 37% a 32%. E é o que eu falo para vocês, o que deve doer nesse pessoal é que eles estão há 6 anos, 7 anos agora, dizendo que Bolsonaro não pode, que Bolsonaro é ruim, que Bolsonaro é golpista, que Bolsonaro é homicídio, que Bolsonaro é genocídio e não sei o que lá e coisa e tal. E não adianta que Bolsonaro continua tendo a preferência da população. E mais do que isso, está aumentando essa preferência agora, né? Aqui, ó, Lula tá na frente da Michele Bolsonaro, mas empate técnico aqui. Lula com Tarcísio também tá na frente do Tarcísio, também empate técnico. Mas, de novo, aqui você tem só o Ciro Gomes de esquerda e botaram de direita aqui o Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. O Éder Barbalho também é meio centro, né? Nem sei o que é. O Éder Barbalho é do Pará, né? Ele é ligado à esquerda, mas não é um nome muito conhecido, né? De qualquer forma, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado acabou tirando o voto do Tarcísio aqui, né? Aqui, o Lula também ganha do Eduardo Bolsonaro, mas aqui primeiro turno. Primeiro turno não tem lógica isso, porque você não sabe ainda quem vão ser os candidatos, né? Tá muito longe de ter uma definição dessa. Eu acho muito melhor você ver aqui, ó, Paraná Pesquisa, Lula perderia para Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Então, para Bolsonaro não tem o que dizer. Agora, no segundo turno, olha só, aqui, ó, o Bolsonaro ganha do Lula com muita folga, 46,5 a 39,7,
então ganha com muita folga o Bolsonaro ganha com muita folga do Lula. A Michelle Bolsonaro ganha do Lula também, mas aqui já está no limite da margem de erro, tá? A Michelle Bolsonaro quase está fora da margem de erro já, ganhando do Lula no segundo turno. O Tarcísio está ganhando também dentro da margem de erro, e o Lula fica na frente do Eduardo Bolsonaro, mas também dentro da margem de erro, né? Então você vê que os 3 candidatos mais fortes da direita ano que vem é o Bolsonaro em si, que continua com a popularidade cada vez melhor. A Michelle e o Tarcísio vêm logo em seguida. Ambos excelentes candidatos, qualquer um deles que for. Quem for que o Bolsonaro indicar, eu voto sem dó, sem medo, com muita vontade. Faço campanha, inclusive. O Eduardo Bolsonaro também, outro excelente candidato, já está empatado com o Lula. Repara que isso é uma recuperação impressionante do Eduardo Bolsonaro. E lembra, ele está fazendo essa coisa essa semana deve ter novidade lá nos Estados Unidos, tá? Hoje o Paulo Figueiredo vai depor numa comissão lá do Congresso americano. Não sei se vai ter alguma novidade nisso daí, mas certamente vai ser interessante essa história. Pode sair coisa de lá. O Eduardo Bolsonaro, o nome dele vai cada vez mais ser falado como oposição ao Lula. E, de novo, é isso que o povo quer. O povo quer um anti-Lula, um antissistema. Quem é o maior antissistema hoje em dia? É quem o sistema tá batendo, porra, é o Bolsonaro. Quanto mais o pessoal do STF fica nessa história de que, não, que golpiste, ai, golpiste, e não sei que ela, não tem jeito, vai favorecer Bolsonaro no final das contas. É isso que deve doer nesse pessoal, porque eles estão acostumados com uma época que quando a televisão resolvia jogar lama em algum político, acabava com o político, bicho. Não, você pode ver vários políticos aí que simplesmente sumiram. Por quê? Porque a televisão falou, esse cara aqui eu não gosto. Começou a criticar o sujeito. Às vezes com razão, tá? A maior parte das vezes com razão. Mas não deixa de ser um sintoma muito claro que tentaram usar isso contra Bolsonaro e não conseguiram, né? Por exemplo, com o Collor. O impeachment dele foi claramente uma armação da Globo. A Globo quis tirar o Collor, não tenha dúvida alguma. O Collor mereceu ser tirado? Mereceu. O Collor, só aquele negócio de sequestro da poupança do pessoal, é lógico que ele mereceu. Agora, no final das contas, o motivo pelo qual ele sofreu impeachment, que foi a tal do Fiat Elba, Fiat Brasília, eu não lembro o carro, foi um carro velho que tinha lá, que estava no nome do assessor dele, sei lá, uma confusão qualquer. Uma coisa que foi ridículo isso, um carro de, sei lá, quantos, hoje em dia seria alguma coisa de 20 mil reais. Né, perto dos milhões que ele tirou da poupança do povo brasileiro. Né? Por isso é que ele merecia ir para a cadeia, o Collor. Né? Não pelo Fiat Elba, o Fiat Brasília, eu não lembro qual foi o carro que foi, mas não interessa. Isso aí mostra claramente qual é a história. Né? A Globo pega um caso, que é um caso que não é tão significativo assim, mas coloca como um termo de escândalo. Aí tentaram fazer isso com o Bolsonaro, com as joias, com importunação de baleia, com roubo de mexerica, com não sei o que lá, com não sei o que lá. Tentaram fazer isso com um monte de coisa e não cola no Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas têm a informação do outro lado. Foi época que a Rede Globo conseguia convencer as pessoas a fazer esse tipo de coisa, a formar essa opinião em cima daquilo ali, né? E aí, outra coisa muito engraçada aqui, ó. Lula perderia ou empataria com qualquer Bolsonaro. Já inventaram um genérico do Bolsonaro. Tem Bolsonaro no nome, ganha do Lula. Então tá aqui, ó. A pesquisa aqui, a mesma pesquisa, tá? A mesma pesquisa foi com todas essas informações aqui, né? Então o Bolsonaro com Lula, a gente já viu, o Bolsonaro ganha. A Michelle Bolsonaro também, já vimos, ela ganha. Mas a surpresa é que o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro empatam com o Lula. Então a pesquisa tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Eduardo Bolsonaro já está dando empate com o Lula. Se bobear, botar o Carlos Bolsonaro, o Jair também, o Jair Filho também, é capaz de ganhar do mesmo jeito, né? E aí que eu falo para vocês, como é que por isso esse pessoal tá desesperado, cara, porque eles achavam que a essa altura já teriam destruído o Bolsonaro. Eles achavam que no momento que tirassem Bolsonaro do governo, não, o Bolsonaro só tem popularidade porque ele tem um gabinete do ódio na internet, que ele gerencia e manda dar as ordens e coisa e tal. Ficaram 4 anos procurando o gabinete do ódio na internet, não acharam nada. Tem gente que apoia o Bolsonaro, tem um monte de gente que apoia o Bolsonaro, mas ninguém, não é uma estrutura hierárquica que ele dá ordem, as pessoas obedecem, ou coisa e tal. Ou, de outra forma, pode ter uma pessoa ou outra que ele realmente tem um contato mais próximo e ele peça para a pessoa falar alguma coisa, a pessoa fala, até pode ter. Mas, via de regra, a maior parte é um apoio espontâneo, né? São as pessoas que se identificam com o Bolsonaro pela pauta dele, pelas ideias do Bolsonaro e principalmente por ele ser um antissistema. A população brasileira está percebendo que o Estado, né, que o sistema é, no final das contas, prejudicial para ela, só atrapalha, não ajuda em nada, quer uma mudança nisso daí. Só vê o sistema se locupletando, só querendo dinheiro, roubando cada vez mais imposto
da sociedade para ajudar a si próprio. Os amiguinhos do Lula lá, o sindicalista pelego do Lula todo lá, um monte de inútil do Ministério da Cultura, aqueles artistas de bosta da Rede Globo, tudo ganhando dinheiro, ou seja, e o pessoal se matando de trabalhar e não consegue melhorar de vida no Brasil, porque, porra, porque o sistema é foda, ele rouba mesmo a sociedade, né? Rouba de quem produz para dar pra porcaria dos artistas e as merda do sindicalista amigo do Lula, né? O pessoal quer um antissistema, quer alguém que brigue com esse sistema. Quanto mais o sistema bate no Bolsonaro, mais o Bolsonaro cresce. É isso que está acontecendo aqui. Ó, vou falar um negócio para vocês. Eu não sei como é que vai ser a eleição ano que vem. Eu espero que seja uma eleição democrática, né? Se for uma eleição democrática, fiquem tranquilos. A direita vai voltar ao poder.